Olá, meus amigos, minhas amigas, como é bom estarmos juntos em sintonia, escutando a palavra de Deus, reunidos na fé, no amor, na amizade, na sintonia. É a palavra de Deus nesse mês de setembro, mês dedicado a ela. É esta santa palavra que se torna luz a iluminar nosso caminho. E no nosso Palavra por Palavra de hoje, continuamos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Estamos avançando na leitura deste evangelista que é marcado pela alegria, pela intensidade de oração, pela proximidade que Jesus tem com os seus. Nós temos uma marca particular de Lucas, que é a misericórdia, é a ação do Espírito Santo, é o amor aos pobres, é o papel das mulheres, é a questão da simplicidade, da pobreza, do desprendimento e também do hoje. Lucas é o evangelista que fala muito do hoje. O hoje é hoje. É o dia de hoje, é o momento presente que Deus se faz presença na nossa vida. E nesse capítulo 6, nós vamos dos versículos 12 a 19. É como que a introdução ao discurso da planície, ao sermão da planície. Diferente de Mateus, que era o sermão na montanha, Lucas diz que Jesus foi à montanha. A montanha não é só um lugar geográfico, mas é o símbolo do lugar da intimidade com Deus. Em todos os povos, em todas as tradições espirituais, a montanha sempre significa proximidade com a divindade. E aqui em Lucas, o Senhor aparece na montanha, subindo a montanha. É Ele quem sobe para rezar. E o texto diz que passa a noite inteira em oração. Sempre quando Jesus tem que tomar uma decisão, ele reza muito. E aqui tem uma mensagem muito positiva, porque nós também, antes de tomarmos decisões, e principalmente aquelas que vão fazer um divisor de águas em nossa história, precisamos orar e orar muito. Depois que ele passa a noite toda, noite também não é só um fenômeno da natureza, mas é aquele momento da intimidade com Deus. Ao amanhecer, ele desce. Lucas gosta muito de fazer esse movimento, porque também é o movimento de Deus. Lá no livro do Êxodo, ele vai estar escrito: eu ouvi e desci. Então, esse é o movimento o movimento de Deus. É a kenosis, é a pequenez, a simplicidade, o abaixamento ou o rebaixamento de Deus. Não no sentido de ignorar, de desfazer, de desprezar, mas o Senhor, que é todo-poderoso, se faz menino, se faz trabalhador, se faz parte de um povo, membro de uma família, e ele se abaixa mais ainda quando ele lava os pés, quando ele morre na cruz, ele se faz mais humilde ainda quando ele se entrega na ceia para cada um e cada uma de nós como alimento, e ele continua embaixo de nós para nos sustentar. Esse é o movimento bonito de Deus. E ali também outra mensagem bonita, a simplicidade e a humildade, afinal nós somos imagem e semelhança dele. E nessa sequência, quando ele desce, ele se depara com aquela multidão de discípulos, de pessoas que o aguardavam, porque ele já estava caminhando por aquelas paragens, e entre aquela multidão, que é imensa, ele escolhe 12 homens. Discípulos são todos, mas escolhidos, chamados, escolhidos e enviados são os 12. Aquele número simbólico para dizer que todos são chamados. Aqui nesse contexto, para lembrar
as 12 tribos, o novo povo que a partir de Cristo Jesus, na igreja, pelo sinal da igreja, se tornam a nova humanidade nascida de Cristo. Esses 12 não têm nada de diferente. Eles são grandes homens, porque eles são trabalhadores, são pescadores, são pessoas normais do povo, são casados, são solteiros, mas também são pessoas muito frágeis. Basta lembrarmos as respostas que Pedro dá, Judas como o traidor, afinal Pedro sempre aparece por primeiro e Judas por último. Lembremos os Boanerges, que deviam ter um temperamento muito forte. Lembremos Natanael, quando ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não é verdade? Então, ele não escolhe porque são pessoas fenomenais, pessoas que se lançam no meio do povo. Não, ele escolhe dos seus. Ele escolhe, ele chama, escolhe e os faz apóstolos, enviados. E esse é um movimento também para nós. Ele te chama, como me chamou, ele te escolheu, como me escolheu, e ele te envia, como me envia também. Essa é a dinâmica de Deus. Ele quer contar com cada um e cada uma de nós. Isso é muito bonito, é a terceira mensagem. Nós não somos escolhidos porque somos melhores, porque somos espetaculares, porque temos talentos maravilhosos, fantásticos, esplendorosos. Não. Ele nos escolhe a cada um pelo que nós somos, porque ele quer contar conosco, até mesmo com as nossas fragilidades. E isso dá um sentimento de gratidão imenso, porque o Senhor quer contar conosco. Ele vai nos dando coragem, vai nos dando força, vai nos capacitando. Por isso que aquela lista, Pedro, Tiago, André, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, enfim, todos, não para no Judas que traiu. Ela continua e chega até você e até mim. Nós somos escolhidos, mas não para ficarmos, oh, que coisa boa, agora o Senhor me escolheu. Não, ele escolheu, ele chamou, e chama pelo nome, e nos envia. Nos envia porque ele precisa das tuas mãos, dos teus pés, dos teus lábios, da tua boca, da tua voz, do teu coração, da nossa pessoa, para se fazer presença no meio dos irmãos. E o texto diz que as pessoas vieram até Jesus para escutá-lo, e isso é muito bonito. Num tempo de tanto barulho, destacamos o verbo escutar, porque para escutar precisamos de silêncio, precisamos saber dialogar, não é mesmo? Eles vieram para ouvir, escutar Jesus e para serem curados. E essa expressão aparece 3 vezes. Por isso que, ao preparar essa meditação, ao rezar com vocês, eu me pergunto, o que será que precisamos deixar Cristo curar? Ele tem poder para isso, ele tem capacidade para isso. E aqui nós podemos pensar nas doenças físicas, mas naqueles sentimentos, naquelas realidades que só Ele, com seu amor e a sua misericórdia, pode fazer a transformação na nossa vida. E o texto termina dizendo que todos, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque dele saiu uma força que curava. Eles procuravam tocar em Jesus porque Jesus tocou o coração deles. Nós queremos tocar em Jesus, não podemos no sentido físico, porque fisicamente ele não está presente entre nós, mas ele está presente na carne sofrida dos irmãos, na carne dos doentes, na carne dos pobres. Ele está presente. Ele está presente na sua família, na sua comunidade, na sua vida, na minha vida. Então, precisamos nos deixar tocar por Ele. Por isso, meus amigos, fiquemos em paz, fiquemos com o Senhor
Ele nos cura, Ele nos chama, nos escolhe, nos envia e continua querendo e vai sempre querer contar contigo e comigo. Vamos colaborar? Vamos juntos? Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu sempre digo, se você puder e quiser compartilhar com alguém, fico muito feliz, muito agradecido. Se quiser convidar esse alguém para entrar nessa roda bonita de oração e reflexão, da palavra e de prece e de sintonia uns com os outros, agradeço também. Se quiser deixar o seu joinha aqui embaixo, um comentário. Se quiser pegar a sua Bíblia e ler de novo Lucas 6, 12 a 19, vai fazer muito bem para você. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.